Você já se perguntou como realmente o inferno é? O conceito de inferno detalhado na Bíblia tem sido objeto de intriga, debate e contemplação por incontáveis gerações. Em sua essência, o inferno é frequentemente entendido como um lugar ou estado de punição após a morte. Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar fundo em uma reflexão sobre a vida após a morte, explorando os ensinamentos da Bíblia e desvendando os mistérios que intrigam a humanidade ao longo dos tempos, e o que isso realmente nos revela sobre o além. Se você estiver interessado neste conteúdo, eu peço seu apoio com sua inscrição para não perder os nossos próximos vídeos. A Bíblia com frequência menciona que o inferno é uma revelação de fogo. Apocalipse 20, versículo 10 diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O castigo eterno é o lugar para onde os perdidos irão. Aqui vemos que o contexto do capítulo deixa pouco espaço para dúvidas sobre este assunto. Uma expressão forte e vigorosa mencionando o dia e a noite na frase, durante os séculos dos séculos, levando em consideração o significado literal da palavra século dos séculos. Jesus foi citado dizendo que o fogo nunca se apaga. Marcos 9, versículo 43. Se a sua mão fizer você tropeçar em pecado, corte-a. Isso significa retirar-se da fonte da tentação. É melhor entrar na vida coxo do que ter duas mãos e entrar no inferno, no fogo inextinguível. Você sabia que a palavra inferno vem do grego antigo, traduzida do termo hebraico para Vale de Inom? Refere-se ao vale fora das muralhas de Jerusalém. Este vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e toda outra espécie de imundície. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Além dos vermes que manifestavam-se ali, tornou-se uma vívida e marcante representação do destino dos condenados. Este lugar também era chamado de Lago de Fogo, em Apocalipse 20, do versículo 13 ao 15, onde a morte e o Hades, o reino dos mortos, são jogados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte, uma separação eterna do ser humano com Deus. E se o nome de alguém não for encontrado escrito no livro da vida, será lançado no Lago de Fogo. A mensagem de Jesus fica clara, deixando explícito o quão terrível é o inferno. Qualquer sacrifício vale a pena para evitá-lo, portanto não podemos pensar no reino de Deus apenas no contexto da recompensa. Também devemos levar a sério ao nos abdicarmos da escuridão e do desespero. O inferno é também descrito como um local de completa escuridão. Em Mateus 8,12 é dito que alguns serão jogados fora, na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Imagine estar em um lugar tão escuro que você não consegue ver nada, e tudo que você pode ouvir são sons de tristeza e desespero. O uso de artigos definidos como o choro enfatiza a natureza aterrorizante da cena ao pensar sobre o ouvir do cerrar dos dentes ensurdecedor e eterno. Jesus não se intimidou ao falar sobre o inferno. Na verdade, ele fez isso com mais frequência do que qualquer outra pessoa. Na Bíblia, suas histórias contadas como parábolas há certos mistérios que nunca mencionam o inferno ou qualquer coisa relacionada. Ele sempre traz, dando a entender que eles serão separados de Deus e de qualquer outra fonte de conforto genuíno, e será jogado na escuridão, que é o resultado da exclusão do homem ao céu, a terra de luz. Aqueles que estão fora estarão na região de extrema escuridão, mas isso não é o pior. Haverá choro e ranger de dentes. A miséria do condenado é descrita como uma grande lágrima de aflição derramada sem ter mais propósito, e angústia do espírito orando eternamente em busca de alívio, mas nunca o terá. Isso descreve o sofrimento que os condenados terão de enfrentar, a experiência como resultado da ira de Deus. Para aqueles que são condenados por seus pecados, não poderão sequer vislumbrar a felicidade dos salvos.
irão refletir o medo sobre a solidão, o sentimento de total isolamento, de estar completamente separado do amor e da misericórdia de Deus. Poderia ser facilmente uma das características mais marcantes do inferno. Em 2 Tessalonicenses 1, é dito que essas pessoas pagarão a pena e sofrerão um castigo da eterna destruição, sendo expulsas da presença do Senhor e da glória do seu poder. É impossível pensarmos em um Deus que não pune o homem mediante os seus pecados cometidos. A ideia de que o nosso Deus é somente amor e que não irá punir o pecador que não se arrependeu ignora o fato de que Deus é também santo e deve agir de acordo com o que é justo e equitativo no mundo. A punição mencionada aqui é definida como destruição eterna, usada 7 vezes no Novo Testamento e nunca se refere à aniquilação. O termo refere-se à perda de bem-estar ou à destruição do propósito de vida. Em Lucas 5:37, os odres de vinho aos quais Jesus refere-se foram destruídos, o que significa que eles não são mais úteis. Eles ainda existiam, mas não poderiam ser usados novamente. No entanto, a presença de fogo não é a única coisa que caracteriza o inferno. Enquanto o Senhor estava com eles no fogo, os 3 jovens hebreus em Daniel 3 não experimentaram a dor ardente e o calor que ali se encontrava. O inferno é, na verdade, um lugar onde os humanos se separam de Deus e tudo de bom e abençoado em sua presença. O conceito de inferno, conforme descrito na Bíblia, é resumido na frase como ausência de Deus. Deixa eu explicar melhor. Significa que Deus e todos os seus aspectos estarão ausentes no inferno. Não devemos abandonar o pensamento de que o tormento é eterno. Assim como as bênçãos do céu são eternas, assim é a pena do inferno, o inferno literal ou simbólico. Algumas pessoas acham que essas descrições podem ser simbólicas ou metafóricas. Mas o ponto principal é que o inferno é terrível. No Antigo Testamento hebraico, a palavra frequentemente traduzida como inferno é Sheol, que se refere ao reino dos mortos. É um lugar de escuridão onde os perversos vão após a morte. Mas qual é a origem do inferno? Muitos se perguntaram por que Deus criou o inferno. Jesus explicou a verdade sobre a criação do inferno. A criação está intimamente ligada aos anjos caídos. O inferno é um lugar de sofrimento inicialmente preparado por Deus para o diabo e seus anjos. De acordo com Jesus, o inferno foi originalmente planejado para o diabo e seus anjos. Por mais que os seres humanos acabem lá, porque eles escolheram alinhar-se com o diabo e seus anjos, o fogo eterno foi preparado para eles. Em outras palavras, o inferno nunca foi feito para ser habitado por uma pessoa, embora uma grande quantidade de pessoas infelizmente acabem lá no final. Satanás e os anjos caídos deveriam ser os únicos que sofrem dentro dos limites do inferno. O inferno foi criado como uma punição final para os líderes da grande rebelião, mas, pela própria escolha de seus atos, muitos seres humanos acabarão lá. Isso reflete nitidamente o livre-arbítrio dado por Deus ao homem, a chance de poder decidir sobre o nosso destino eterno. Seja o céu ou o inferno, apesar da ideia de cair em desgraça acabe se tornando um desafio para algumas pessoas entenderem, mesmo que não sejamos capazes de acreditar que os anjos são capazes de fazer tal ato, a Bíblia nos mostra o contrário. Sim, o inferno foi criado por Deus. Tudo que foi e tudo que será somente será por permissão de Deus. Todas as coisas foram criadas tanto nos céus como na terra, visível e invisível, seja tronos, governantes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Colossenses 1, versículo 16. João 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O inferno ou lago de fogo será também o destino daqueles que rejeitam a Cristo. A boa notícia é que as pessoas podem evitar o inferno. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, proporcionou um caminho de salvação para todos os que confiam no Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus, com todo o seu amor por nós, enviou o seu próprio Filho para nos dar a chance da salvação eterna. Este é o único e verdadeiro ato de amor puro e incondicional.
Não é que o homem tenha o desejo, mas sim que o homem condena a si mesmo ao inferno eterno, devido à sua cegueira, teimosia, egocentrismo e amor pelos prazeres pecaminosos, recusando o caminho de salvação de Deus que carrega consigo a esperança da vida eterna, e chegará o dia em que a justiça será feita para cada ser humano. Cada pessoa tem pelo menos 2 nomeações no futuro próximo, e nada disso poderá ser registrado em um diário ou anotado em um calendário. A primeira data é única para cada pessoa, enquanto a segunda é semelhante para todos. Aquele que desobedeceu a Deus de alguma forma, pecou e não se arrependeu, merece a pena máxima, que é a morte. Já que todos os nossos pecados são, em última análise, contra Deus, e como Deus é infinito e eterno, assim também será o castigo pelo pecado cometido. Deve ser eterno, o inferno eterno. Esta é a morte eterna que será conquistada mediante ao pecado. O próprio Jesus indica que o castigo no inferno é tão eterno quanto a vida no céu. Os ímpios estão eternamente sujeitos à fúria e ira de Deus. Aqueles que estão no inferno saberão disso. O seu castigo é justo, e só isso. Eles são os culpados. Quando discutimos temas tão profundos quanto a vida após a morte, a Bíblia se torna a principal fonte para muitos que buscam essas respostas. Uma dessas perguntas é se o inferno existe. Exploraremos o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Muitas pessoas acreditam em um paraíso nos céus, mas nem todos acreditam na existência do inferno. No entanto, a Bíblia diz que ambos são reais. A Bíblia diz que o pecado trouxe consequências individuais e coletivas que estendeu até nós. As principais consequências do pecado original são a morte, Romanos 6:23, e o afastamento de Deus, Romanos 3:23. Já que nossos erros são contra Deus e Ele é eterno, nosso castigo também deverá ser eterno. Esse castigo eterno é o que a Bíblia chama de inferno. A Bíblia descreve o inferno de várias maneiras. Um lugar com fogo eterno, Mateus 25:41, um fogo que nunca se apaga, Marcos 9:44 ao 48, um lugar de destruição eterna, 2 Tessalonicenses capítulo 1, um lugar onde há sofrimento constante e tormento eterno, Apocalipse 14, do 10 ao 11, um lugar de enxofre ardente onde o tormento não tem fim, Apocalipse 20, do versículo 10 ao 15. Onde fica o inferno? A Bíblia não fornece informações geográficas explícitas, coordenadas para o inferno. Embora descreva-o como um lugar real de puro tormento, sua localização exata permanece oculta. Pode ser que exista dentro do nosso universo físico, ou talvez em um reino ou dimensão completamente diferente. O mais importante é que a Bíblia enfatiza a importância de levar uma vida justa para evitar que se torne este o seu próximo lar eterno, o local de tormento. Em vez de especificar sua localização, a Bíblia pinta várias imagens em textos escritos sobre a ausência de Deus, descrevendo-o com imagens que transmitem sua gravidade e medo. De acordo com a Bíblia, sem dúvidas ele existe, e é descrito tendo como foco o objetivo principal de servir como um reino de julgamento. Os apóstolos também alertaram sobre o inferno. Paulo, em suas cartas, fala da ira que está por vir e a necessidade de salvação através de Jesus para que se possa escapar de tal destino. Em termos simples, de acordo com a Bíblia, o inferno é um local de punição e separação de Deus. É sempre importante lembrar que a Bíblia nos encoraja a buscar o amor e a misericórdia de Deus. Através da nossa fé em Cristo, podemos evitar o tormento do inferno. Em resumo, a Bíblia diz que o inferno é real, mas ainda há esperança através de Jesus para evitar esse destino e ter a vida eterna. O inferno serve como uma prova da gravidade do desvio da ordem divina e serve como um pano de fundo para a narrativa mais ampla da redenção e salvação na Bíblia. A história do inferno serve como uma prevenção sobre o orgulho e a rebelião, mas também como redenção e esperança, já que embora o inferno seja uma realidade, também é de fato real a possibilidade da morte por salvação.
Diferentes culturas e religiões têm diversas crenças sobre o que acontece depois que um homem dá o seu último suspiro. A Bíblia oferece insights sobre a vida depois da morte, iluminando o destino de crentes e não crentes. Essa questão de o que acontece depois da morte é uma das investigações mais profundas da humanidade. O livro de Jó levanta esta questão perguntando-se: se um homem morrer, ele viverá novamente? Jesus Cristo, através de seus ensinamentos, fornece respostas sobre a existência da vida além da morte. Jesus confirma a existência da vida além da morte, desafiando os saduceus que negavam a vida após a morte, citando as Escrituras: "Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó", enfatizando que Deus é o Deus dos vivos e não um Deus dos mortos. Marcos 12, 26 ao 27. Além disso, Jesus ofereceu conforto a seus seguidores, falando-lhes de vida após a morte no céu. "Não deixes que o teu coração seja perturbado. Creia em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, e irei vos preparar um lugar para todos vocês." João 14, do 1 ao 2. Isso fala da promessa de uma morada eterna com Ele após a morte. Segundo Jesus, existem dois destinos possíveis para as almas, uma de conforto e outra de tormento. Na história do homem rico e Lázaro, o homem rico se encontra em tormento após a morte, enquanto Lázaro se confortou. Lucas 16, 22 ao 23. Não existe estado intermediário. As pessoas do purgatório passam diretamente para seus destinos eternos. Jesus ainda discute esses caminhos divergentes em Mateus 25, 46 e João 5, 25 ao 29. O caminho para uma vida positiva depois da morte é determinada pela fé em Jesus Cristo. João 3,15 e João 3,8. Jesus afirma que a crença nele garante a vida eterna para aqueles que acreditam que não perecerão, mas terão vida eterna, enquanto aqueles que não acreditam estarão condenados. Jesus descreve um lugar sombrio referindo-se à escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Ele exorta todos a tornarem-se sábios, destacando o caminho estreito que leva à vida em oposição ao que leva à destruição. Mateus 7, versículo 13. Alguém conquistou a morte e criou um caminho para que outros pudessem seguir? Jesus, através da sua ressurreição, respondeu esta pergunta afirmativamente. Como crentes, podemos encontrar conforto nas palavras do apóstolo Paulo, que celebra a vitória sobre a morte em 1 Coríntios 15, 55. A vida após a morte não é reconfortante para aqueles que não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Após o julgamento, aqueles que não possuem o seu nome inscrito no livro da vida experimentarão a segunda morte e serão condenados eternamente ao lago de fogo. Apocalipse 20, 4 ao 15. O que podemos fazer? A ideia do inferno pode parecer assustadora, mas a boa notícia é que podemos evitá-lo acreditando em Jesus e seu sacrifício por nós, nos dando a chance de sermos salvos de um lugar destinado para o diabo e seus adeptos. Devemos nos apressar para o dia do juízo final. É essencial crer e confiar em Jesus agora para ser com Ele para sempre no céu, em vez de enfrentar o castigo eterno no inferno. A principal mensagem da Bíblia não é plantar o medo do inferno na mente das pessoas, mas o amor, a graça e salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. Ele oferece esperança e um caminho para a reconciliação com Deus, garantindo a vida eterna em sua presença, como profetizado no livro de Apocalipse. E chegará o tempo de julgamento. Satanás, o enganador e acusador, finalmente encontrará seu fim depois de uma série de eventos cataclísmicos no lago de fogo, onde ele será atormentado dia e noite para sempre. Haverá um grande julgamento sobre o trono branco, onde cada indivíduo será julgado de acordo com suas obras, e a aceitação ou rejeição de Cristo acerca da salvação para aqueles cujos nomes não estarão no livro da vida, que também serão lançados no lago de fogo em eterna separação da presença de Deus. No entanto, para aqueles que aceitarão o sacrifício de Cristo e o dom da salvação, irão enfim experimentar a vida eterna no novo céu e na nova terra, onde a dor e a tristeza, assim como também a morte, não existirão mais.
E vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada pelo seu marido. Apocalipse 21, do 1 ao 2. Em conclusão, os ensinamentos da Bíblia sobre a vida após a morte destaca a importância da fé em Cristo. A escolha é clara: vida eterna com Cristo ou separação eterna em tormento. A Bíblia exorta cada alma a abraçar a salvação oferecida através de Jesus, garantindo uma vida esperançosa e gloriosa ao lado dele. Vamos finalizar aqui então com uma pequena oração. Querido Pai Celestial, nós nos reunimos aqui hoje em busca de compreensão e clareza sobre as verdades da Sua Palavra. A Bíblia nos diz que tanto o céu e o inferno são reais. Pode ser esmagador pensar de forma mais aprofundada sobre este assunto. Ajuda-nos, Senhor, a entender a gravidade de nossas escolhas e as consequências que elas acarretam. Lembra-nos do seu amor e do sacrifício que Jesus fez para nos oferecer uma saída do castigo eterno. Concede-nos a sabedoria para compreender essas verdades e o coração para voltarmos para Ti. Oramos por aqueles que podem estar assustados ou cheios de dúvidas, que venham se sentir confortados pela Sua presença e saibam que através da fé em Jesus, eles têm esperança e um futuro glorioso contigo. Obrigado por nos dar Sua palavra como um guia e por estar sempre presente para ouvir nosso clamor. Ajude-nos, Senhor, para que possamos ter uma vida que reflita o Seu amor e graça, para que outros possam conhecer e entender a esperança que temos em Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Eu convido você para compartilhar nos comentários se este conteúdo foi valioso para você. Peço seu apoio com sua inscrição para não perder os nossos próximos vídeos. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir nossas compreensões. Obrigado por estar aqui. Até a próxima. Que Deus ilumine o seu caminho.